muito tempo, as mulheres tiveram que usar o sobrenome dos seus maridos. Por século, não tiveram acesso à leitura. Há pouco tempo, elas votam. Hoje, felizmente, muitas têm obras publicadas, mas ainda se ouve o problemático termo literatura feminina. É sobre isso que a gente conversa hoje com a Tatiana Sarin Levi, que está aqui no estúdio. Obrigado pela sua presença. Obrigada, Rafael. Vamos bater papo. Literatura feminina. E aí, o termo é pejorativo? É afirmativo? Como você enxerga isso? Eu não gosto desse termo, para ser sincera, porque pressupõe que a literatura seja masculina, seja feita pelos homens. E as mulheres, quando vão escrever, então fazem um subproduto, digamos assim, né? Que uma subliteratura, literatura feminina. Então, acho que quando especifica assim, termina por desvalorizar, em vez de valorizar, né? O que não impede a gente de ser feminista, né? Acho que são coisas completamente diferentes, o feminismo e a literatura feminina. Eu acho que faz parte do feminismo, inclusive, a gente lutar para que o espaço entre mulheres e homens seja igual. Uhum. E a gente possa falar literatura e nesse termo literatura esteja incluído literatura feita por qualquer pessoa. E você se preocupa nas suas obras de trazer justamente essa voz das mulheres ou de trazer questões de seu tempo, digamos assim? No meu último romance, não no meu último livro, Paraíso. No mais recente, o último nunca, não, no mais recente. Eu trabalhei muito com a questão da violência contra a mulher, que era uma questão que me inquieta, e acho que inquieta todas as mulheres, sobretudo no Brasil, que é um país em que a gente sofre uma violência cotidiana, né? Desde pequenos assédios, pequenas coisas, há uma violência muito maior, como o estupro. Então, era uma questão que eu trazia dentro de mim até como um medo. Eu acho que toda mulher brasileira ela tem um certo medo. E nós homens não temos essa consciência, né? Aquela coisa do meu primeiro assédio que teve. Pelo menos vocês não sentem na pele. Talvez vocês possam ter noção agora de escutar. Escutar muito. Mas antes, quando não se falava, né? Exatamente. Mas a consciência do corpo, sabe? Da pele, de você sair na rua e sentir esse medo, aí realmente acho que é uma coisa muito das mulheres. E por isso que eu quis escrever esse livro, que eu acho que é uma coisa que está muito dentro de mim, assim, muito dentro das mulheres brasileiras. Fala um pouquinho do que se trata o livro pra gente. Então, como sempre, os meus romances tratam de várias coisas, né? Que bom! Assim que é bom. Mas, enfim, a história... tem uma escritora, né? Tem uma escritora que recebeu uma espécie de maldição. Uma maldição da família, né? No século XIX, numa fazenda de café. De uma escrava, não é isso? De uma escrava que era amante do senhor. E aí a Sinhá resolveu enterrá-la viva. E essa escrava, antes de ser enterrada, ela lança uma maldição naquela família, para as mulheres daquela família, que seriam durante 5 ou 6, agora eu também não me lembro, gerações, infelizes no amor. E aí que a Sinhá manda cortarem a língua da escrava. E essa maldição chega até hoje nessa escritora que, de repente, começa a conversar com o fantasma dessa escrava, né? Então, a escrava aparece para ela e aparece... Também não é um romance espírita, né? Aparece porque eu acho que a literatura também a gente conversar muito com os nossos mortos, com os mortos do nosso país, com os mortos da literatura, conversar com os fantasmas. Eu entendo muito a literatura também como essa conversa com os fantasmas. Então, a fantasma da escrava, ela é fundamental, ela permeia e ela que motiva a Ana a escrever o livro. E aí vão aparecendo diferentes violências contra a mulher no livro, né? Tem a mãe, tem a Rosa, que é a empregada do sítio onde a Ana está, que sofre uma violência constante ali, doméstica. Mas dá para se falar em literatura... É um livro feminista? Eu acho que, num certo sentido, é um livro feminista, sim. Eu acho que não é feminino. Não é feminino? Essa coisa da literatura feminina. Mas é um livro feminista, porque é um livro que mostra a violência contra a mulher. E a partir... Eu acho que quando a gente mostra isso, quando a gente relata isso, mas sempre tentando entrar no psicológico dos personagens, no sentimento dos personagens, é uma forma também de você lutar para que o mundo mude nesse aspecto, entendeu? Vamos falar desse poder transformador da literatura, se
se existe mesmo. Eu também tenho lá minhas opiniões. Mas é curioso porque também literatura feminina também tem um pouco uma outra ideia de literatura feminina é uma voltada para mulheres, e aí tem até aquele termo chick lit. Né, são livros com mulheres modernas que equilibram família e trabalho, né, e em tese são escritos por mulheres e voltados para as mulheres. E eu também acho meio problemático, você não acha, não? Essa ideia... E acho que, além disso, a gente também muitas vezes pensa numa literatura feminina como uma coisa cor-de-rosa, ou sempre muito sentimental, como se as mulheres só tratassem de coisinhas, né? Ou superficiais, ou do coração, né? E as coisas mais sérias ficassem com os homens. Eu acho que já tem um clichê em torno dessa... O problema e a gente tem na nossa história aí a quantidade de autoras fortíssimas com temas... Pois é. Poxa, não, Clarice, claro, que eu sei que você... Claro. Tatiana, nós fomos conversar também com outras escritoras bastante experientes para saber se há um universo feminino que apenas a voz de uma mulher pode alcançar e também o que pensar sobre esse termo literatura feminina. Vamos ver. Na verdade, essa própria pergunta levanta uma suspeita muito grande. O fato da gente indagar isso... significa que há um preconceito por baixo dessa coisa. A mulher, ela passou por coisas que o homem sequer sonha. Foi dado a ela o direito de voto em meados do século XX. Ela ficou séculos sem ser alfabetizada. Ela luta até hoje por um salário igual. Eu acho que ela leva essa política de barricada que ela teve que desenvolver para a sua literatura, entendeu? E faz uma nuance aí em relação à literatura masculina. Eu acho que esse combate constante dela faz um traço diferente. Agora, literatura é literatura. A emoção que a literatura feminina, a literatura escrita por mulher, suscita quando é boa, é a mesma que a do homem, que a literatura do homem suscita quando é bom. É a mesma coisa. É assustador esse conceito, discrimina no próprio enunciado, né? Sempre atribuíram que a mulher falaria do eu dela, o euzinho, eu sou assim, eu sofro, eu padeço, eu faço o docinho, eu faço o bolo. Como se o lírico fosse menor, porque o lírico é muito importante também, falar do eu, que de verdade o eu do escritor não é ele, é o eu da humanidade. O grande lírico, ao falar do eu, ele está traduzindo esse eu com uma forma polissêmica, ou seja, milhares de seres, ou todos os seres contidos no eu. Onde é que nós vamos botar Flaubert, que disse aquela famosa frase relativa ao seu livro, né, Madame Bovary? Ele diz, Aimar, c'est moi. Aimar, sou eu. E é verdade. Ele, durante 5 anos, trabalhou loucamente para compor essa mulher, de tal maneira que dizem que ele teria tido, no máximo, nesses 5 anos, 25 encontros amorosos. Muito bons os comentários da Miriam e da Nélia. Sábias escritoras. Sábias escritoras. E é justamente isso. Você tem a voz da mulher e, quando a mulher, então, vive, ela consegue defender o seu ponto, digamos assim, a sua história. Mas, ao mesmo tempo, somos todos humanos, né? Claro. Eu acho que a personalidade, o pessoal, de alguma forma, acaba sempre aparecendo, né? Só existe um Rafael Monte, só existe uma Nélida Pinhon, só existe uma Tatiana. Então, a experiência de vida que cada um tem, de alguma forma, isso é importante para o que a gente escreve, né? Seja homem, seja mulher, enfim. Então, agora, o termo literatura feminina, como você vê, a maioria das escritoras não gosta. Não gosta, né? Mas tem uma coisa até curiosa, como você percebe a voz feminina? Por exemplo, há pouco tempo saiu uma matéria sobre escritores que estavam colocando nos seus livros protagonistas homossexuais. Eu me lembro. E foi uma polêmica na época, porque justamente... o que foi dito é que várias escritoras já haviam escrito livros com protagonistas homossexuais e não saiu nenhuma matéria fazendo essa compilação, né? É justamente isso. O nosso olhar ainda é muito enviesado para o homem branco, hétero, 40 anos. Completamente. Professor universitário. É engraçado, né, que a mídia esteja tão voltada ainda para isso, mesmo com pessoas tão inteligentes dentro da mídia, pessoas tão lidas, né? E mesmo assim acabam sempre dando espaço para isso, para os homens, para os brancos.
É triste, né? Acho meio... Mas, ao mesmo tempo, acho que tem um movimento muito bom, assim, acontecendo agora, sabe? Teve aquele movimento do primeiro assédio, depois todo aquele blog Agora Que São Elas, da Folha. Então, assim, tá acontecendo um mexeu movimento... com uma, mexeu com todas. Mexeu com todas. Então, assim, muitos movimentos das mulheres dizendo não queremos mais isso. E também acho que tem um senso comum de que a amizade entre os homens, ela é duradoura, ela é mais companheira, mais fiel, leal do que das mulheres, que as mulheres são vingativas. E eu acho que agora a gente está provando que isso é uma mentira também, entendeu? Que as mulheres são unidas, que as mulheres são companheiras e que elas estão juntas nessa luta briga pelo espaço. E vão vencer. Acho que ninguém vence. Todo mundo vence, todo né? Todo mundo, claro, porque isso é uma coisa para mulheres e homens, porque é melhor para os homens também, né? Claro, então, sem dúvida. Acho que é uma questão... Agora eu estava pensando naquela escritora nigeriana que eu não sei muito falar o nome, a Chimamanda Ngozi, não sei mesmo falar o nome dela, mas que tem um livrinho sobre como educar crianças feministas, que ela fala da importância de educar as meninas e os meninos como feministas, e feministas no sentido de que da compreensão de que homens e mulheres têm o mesmo direito, isso. Né? Também tirar um pouco o clichê daquela, porque eu acho que feminista é uma palavra que também está ganhando um ranço. Está suja, né? Ali com aquela ideia com da... outros extremos também, exatamente, também ruins. Com outros extremos que são ruins. E também tem aquele estigma da mulher que não gosta de homem, ou da mulher que não se depila, ou da mulher que não é feminina, enfim, tem todo esse estigma que foi criado e que eu acho que já passou da hora de deixar isso de lado, né? Claro que outros estigmas serão criados, porque eu acho que em qualquer luta, muitas vezes você precisa ir para um extremo para depois você conseguir fazer um balanço chegar ao e equilíbrio. Entender que, olha, também, né? Então, bem assim, nem lá nem cá, né? Assim, vamos tentar chegar no meio termo. Já o papo continua. Chegou a hora do nosso quadro Dando a Letra. Aqui é o espaço para você que tem um canal, um blog, algum projeto que incentiva a literatura. Entre em contato com a nossa produção através da página aqui embaixo e manda o seu vídeo para a gente que a gente vai ter prazer em mostrar. A gente volta já, depois do intervalo. Oi, nós somos Leia Mulheres e eu sou a Juju Gomes. Eu sou a Juliana Linhote e eu sou a Michelle Henriques. Em 2014, a escritora Joanna Walsh usou a hashtag ReadWoman, que significava ler mais autoras e conhecer as autoras. Diante disso, a gente transformou em Leia Mulheres e trouxe para o Brasil a iniciativa. Atualmente, nós estamos em 54 cidades e os clubes ocorrem de forma presencial. Os livros são escolhidos por mediadoras mulheres, a curadoria é feita apenas por mulheres, de escritoras mulheres. Porém, homens são bem-vindos nas discussões e nos encontros. E além dos clubes presenciais, nós estamos pela internet. Nas redes sociais nós estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook. No Facebook nós temos a página oficial do clube, que é o Leia Mulheres. E cada cidade tem uma página do seu próprio grupo, né? Para que o contato seja mais próximo. E nós temos o site oficial, que é o leiamulheres.com.br, que além da agenda de todas as cidades, traz artigos, entrevistas e resenhas de livros escritos por mulheres. E também temos um aplicativo para celular que traz todos esses conteúdos também. Olá, o Trilha está de volta. O nosso assunto de hoje é a literatura feminina. Antes da gente continuar o papo com Tatiana Saranha Levi, vamos às sugestões literárias da Cátia Navarro. Em 2012, essa moça aqui, Chimamanda Adichie, ganhou espaço com um discurso que ela fez num fórum que tinha foco à África. A partir daí, o discurso dela foi visualizado por milhões de pessoas na internet e está nesse livro aqui, Sejamos Todos Feministas. Eu vou ler um trechinho para vocês, bem interessante. A questão de gênero é importante em qualquer canto do mundo. É importante que comecemos a planejar e sonhar um mundo diferente, um mundo mais justo, um mundo de homens mais felizes e mulheres mais felizes. E que também sejam mais autênticos consigo mesmos. E é assim que devemos começar. Precisamos criar nossas filhas de uma maneira diferente. Também precisamos criar nossos filhos de uma maneira diferente. O modo como criamos nossos filhos homens é nocivo. Nossa definição de masculinidade é muito estreita. Abafamos a humanidade que existe nos meninos, enclausurando-os numa jaula pequena e resistente. Ensinamos que eles não podem ter medo, não podem ser fracos, não podem ser vulneráveis.
Precisam esconder quem realmente são, porque eles têm que ser, como se diz na Nigéria, homens duros. Para ela, o melhor seria que homens e mulheres fossem praticamente iguais, para que tivéssemos uma sociedade verdadeiramente livre. Todos os homens temos uma educação machista, né? Crescemos numa sociedade machista. E as mulheres também. E as mulheres também, né? Mas as mulheres vivem, como vivem na pele, algumas conseguem lentamente ir ganhando essa voz. Mas é engraçado, você tem a sensação, tem a impressão de que a mulher tem uma voz muito própria, muito pessoal, de modo que, às vezes, quando um homem vai escrever da visão de uma mulher, soa falso, soa... Está acontecendo um movimento agora, que eu esqueci o nome até, mas tem essa coisa de que a gente só pode falar do nosso lugar. Uhum. Eu acho isso muito problemático, porque eu acho que o escritor é justamente aquele que consegue se colocar no lugar do outro. Então, isso de que só a mulher pode falar pela mulher, ou de que só o negro pode falar pelo negro, ou de que só, sei lá, o palestino pode falar pelo palestino. Senão você está roubando o lugar do outro, tá roubando, né? Eu acho complicado, eu acho problemático, assim, eu entendo um certo ponto de vista que é, de fato, pronto, o homem nunca sentiu esse medo que a mulher sente, né? Ou o branco nunca sentiu o racismo que o negro sente no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, se a gente não pudesse colocar no lugar do outro, a gente vai se fechar, né? A gente vai criar uma sociedade, vai emburrecer, vai criar uma sociedade muito mais fechada, mais limitadora, vai no sentido de criar limites mesmo, fronteiras, entendeu? Então, eu acho que o barato da literatura é exatamente essa possibilidade de injetar imaginação nos outros, né? Então, essa possibilidade da gente se colocar no lugar dos personagens que não somos nós, né? Então, eu acho que a gente tem que poder se abrir e parar um pouco com essa coisa fechada de dizer que só quem sofre aquele determinado... aquela situação, quem vive aquela realidade pode escrever sobre ela. Porque você não imagina os seus romances. Já pensou você cortar, dizer, agora você tem que cortar as pessoas aos bocadinhos para poder... Para poder fazer isso. Não, né? Exato, então... Claro. Seu livro mais recente é O Mundo Não Vai Acabar. Você acabou de publicá-lo, está fresquinho, saindo do forno. Eu não sei nem se é bom que o mundo não acabe do jeito que ele anda. Tenho ouvido isso. Preferia que acabasse, né? E esse é um livro diferente, é um livro de ensaios. É um livro de ensaios, meio crônicas, não sei exatamente como definir, porque são pequenos ensaios que muitas vezes também trazem traços, não sei, ou autobiográficos, ou uma coisa de observação do mundo, meio de cronista, mas é um ensaio porque tem sempre livros no meio, mas eu criei uma unidade para o livro. Eu selecionei textos que fizessem sentido para esse livro, que é um livro que eu acho que trata do presente, do passado e do futuro, digamos assim. Então, o presente são essas questões atuais que a gente acabou de falar, do Trump, etc. O passado é a questão da memória. Eu acho que nós somos um país que tem muita dificuldade de ler o nosso passado, de interpretar a nossa memória, e por isso que a gente não chega lá no futuro, entendeu? Para a gente entender o presente, a gente tem que conseguir ler o que veio antes de nós. E aprender com o passado, exatamente. Né? Você vê gente com algumas ideias aí de futuro para o Brasil que você fica, meu Deus. Exatamente. Pessoa que não tem noção do que aconteceu 30 anos atrás, quanto mais 2 séculos, né? E depois o futuro, que eu acho que é o momento mais literário, que são as minhas paixões literárias, que estão ali, sei lá, a Helena Ferrante, a Clarice Lispector, tá, o Victor Ehring, que é um jovem... Publicou um livro ótimo. Publicou um livro ótimo, que fala muito de ternura, eu acho que é um momento... Meu nome é Homens... Como é que é? O Amor dos Homens Avulsos. O Amor dos Homens Avulsos. Agora não sei se é O Amor. Não, acho bem que é bom O o Amor. livro dele. Muito bonito esse livro. E que tem essa coisa da ternura. E eu acho que nesse momento de desesperança, de fim do mundo, porque é verdade que o mundo não vai acabar, mas o mundo está acabando todos os dias em alguma esquina, né? Aos pouquinhos. Sim. Eu acho que nada como a gente ter ternura pelo outro, né? E eu acho que é a única salvação possível. E você está falando de traços autobiográficos. Seu primeiro livro publicado, que te lançou aí com prêmios, ganhou São Paulo, não foi? De literatura, foi finalista do Jabuti. Foi A Chave de Casa, que é esse romance aqui. Cá está ele. E tem muitos traços autobiográficos. Você acredita muito nisso, de colocar de si, ou não tem traço autobiográfico? Não, é sempre tudo misturado. Eu acho que não é questão de acreditar ou não acreditar. Eu acho que tudo se mistura. Quando a gente é escritor, não tem muita separação. Para mim, como a escrita é uma coisa muito física, muito do meu corpo,
eu vivo muito aquilo. Não sei se com você é assim também, essa coisa do escrever ser uma experiência física, né? Então, como é que eu vou distinguir, né, a minha vida daquilo que eu escrevo? Não tem distinção, tudo se mistura. É claro que no romance eu estou criando uma ficção, né? Então, é uma ficção por quê? Porque é uma escrita ficcional, porque ela pressupõe coisas diferentes, ela tem regras diferentes, muito menos regras do que a realidade, digamos assim. E a gente estava conversando aqui da arte, o papel que ela tem fundamental na criação de um universo simbólico, né? E aí fica a pergunta: em que medida a literatura pode ser uma arma na luta do feminismo? Vamos ver. Pode ser uma grande arma se apresentar personagens femininas soberanas, afirmativas, donas do seu caminho. Eu não tive nenhum preconceito contra os meus livros. Por quê? Porque a ideologia, para mim, não se coloca em primeiro lugar em termos de ficção. A ficção é ficção. Ela tem que dar as regras sempre. Primeiro, segundo e terceiro lugar. Porque ficção e ideologia se repelem mutuamente. Se você permitir que a ideologia se insira na ficção de um modo não difuso, você está arrebentando tudo. Você está destruindo a sua ficção sem nenhum proveito. Primeiro tem que se dizer que a mulher não podia escrever porque ela era iletrada, era analfabeta, coitadinha. Ela não tinha acesso ao conhecimento, aos saberes acumulados, canônicos, né? Ela não frequentava a universidade, nem a Sorbonne do século XII, de Abelardo, nada, nada. Mas muitas mulheres conseguiram quebrar esse domínio e fizeram textos brilhantes. Uns são guardados, são reconhecidos, podem ser lidos. Muitos foram queimados e desaparecidos, como as bruxas teriam deixado textos, né? Eu sou uma feminista histórica, mas ai de mim de botar feminismo dentro do meu texto. Meu texto é soberano, ele me governa e eu o governo. E eu peço perdão a ele, permisso para avançar pelos meandros do mundo, para que tudo que eu ponha dentro do texto possa, eventualmente, abarcar essa discriminação, mas de uma forma estética. Por exemplo, eu, durante muito tempo, fiz algumas personagens distraídas, mas as pessoas não se davam conta que era um recurso em que a minha personagem feminina era distraída, porque a distração, por incrível que pareça, ela diminui, reduz o poder do autoritário. Você é autoritário, fala comigo, finge que não estou ouvindo porque eu estou distraída. O que você diz se perde. Então, ganha o distraído que não ouviu, como recurso narrativo. Mas eu acho, sinceramente, que qualquer partidarismo que ingresse no texto reduz sua importância. Ótimo comentário, né? Ótimo, sempre, né? Concordo com tudo que elas falam. Porque é justamente isso, assim, inevitavelmente todo escritor tem uma ideologia, tem a sua ideia de mundo, mas colocar isso no texto abertamente, quase didático, olha, você tem que pensar assim, é muito ruim, né? Não, a literatura sai perdendo, sem dúvida, porque eu acho que a literatura é justamente essa complexidade, né? Porque os personagens, eles são bons e maus. Por exemplo, na vida real, ninguém gostaria do Theo. Do Dias Perfeitos, do seu romance, né? Claro. Mas na literatura a gente se apaixona por ele, porque ele é bom e mal, porque tem uma complexidade. E aí você se incomoda, né, também com isso. E você se incomoda com isso, claro, justamente. Eu acho que a literatura faz a gente entender melhor o humano, né? Lança as perguntas e não... E não entrega as respostas, né? Com certeza. Essa que é a graça. E agora também na Flip parece a quantidade de autoras. Eu acho que isso é decorrência também de um movimento que está acontecendo muito nas redes virtuais, das mulheres irem reclamar, olha, a Flip só tem homem, a cota de mulheres está muito baixa, né? Então, assim, da Flip, dos festivais em geral, porque o problema é esse, há muitas mulheres escrevendo, há mais mulheres leitoras do que homens leitores, mas depois, no final, quem ocupa a lista dos prêmios literários, quem ocupa os festivais. Quem representa o Brasil lá fora. Muito mais os homens do que as mulheres. Então, é uma questão mais de política do que de literatura, entendeu? São duas questões diferentes, eu acho, entendeu? Uma coisa é o texto... Você bem mistura nesse livro, política e literatura. Tem novo livro de ficção por vir aí? Depois de A Chave de Casa, Dois Rios, Paraíso? Então, eu tenho um livro pela metade, que eu comecei a escrever antes do Paraíso, mas aí, de repente, o Paraíso surgiu com uma força violenta e eu resolvi escrever o Paraíso. Mas eu estou voltando para esse livro agora, que é um livro
do qual eu gosto muito, mas eu acho que ainda vai demorar. Enfim, agora eu estou ficando, porque eu tenho um filho de 1 ano e meio, aquele primeiro ano ali que fica tudo meio parado, que é difícil, de fato, você dorme mal, e é difícil você escrever, mas agora eu estou com uma vida mais organizadinha, eu tenho um ateliê que eu trabalho fora de casa. Que é importante, né, esse isolamento. É super importante, estou achando ótimo. Pela primeira vez estou trabalhando fora de casa, é muito bom, né, ter uma rotina, assim. Eu sempre tive dificuldade de trabalhar com a cama do meu lado, né? Pois é um problema, exatamente. O problema é que eu comprei um sofá para o ateliê, né? Um sofá-cama, inclusive. Então... Quem mandou? Tati, infelizmente está chegando ao fim o nosso papo. Obrigado pela sua presença. Obrigada a você, Rafael. Espero que você tenha gostado do papo. Discutimos bastante coisa para as pessoas pensarem em casa. Espero vocês aqui na próxima semana com mais conversa e mais literatura. Obrigado e até lá. Trilha o caminho da literatura passa aqui na TV Brasil.